Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 14, de dezembro de 2023. Graças a Deus, Estamos aqui caminhando, todos nós, em oração, meditação, em obediência à palavra, em vigilância, irmãos? Caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando aí as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, Graças a Deus. Amém. Irmãos, vamos continuar aí com os nossos vídeos, Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos entendimentos da igreja, entendimentos da eclésia, a boa consciência nas escrituras. Significa o quê? Que nós estamos falando aqui, recordando os nossos entendimentos, da nossa comunidade, entendimento que nós temos sobre as escrituras, Aí nós estamos falando aqui dos conceitos, dos pecados, das transgressões, dos mandamentos, Falamos aí, das listas, de transgressões que os apóstolos nos ensinaram, nos seus escritos. Aí nós estamos fazendo uma comparação com a lei de Moisés, certo? Já falamos aqui das 10 palavras, falamos de alguns mandamentos da lei, que são mandamentos que se referem à moral, e que são mandamentos, digamos assim, semelhantes, ou iguais, aos mandamentos da graça. Semelhantes porque alguns o Senhor Jesus mudou, como nós já vimos. Então nós estamos aqui no Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 18, onde ele vai falar aqui de algumas transgressões, que ele fala aqui de casamentos ilícitos, E aí a gente vai ler, não vai ler tudo, nós vamos ler apenas alguns itens, Ele está falando aqui, que no capítulo 18, versículo 1 de Levítico, ele diz o quê? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, o Altíssimo, falando com Moisés, que era o mediador, para que ele falasse ao povo, O que ele está dizendo aqui? Olha, vocês não vão se misturar, com as nações, e nem vai levar os costumes do Egito para lá, certo? Então, o que significa isso? Significa exatamente aquilo que a igreja vive também, A igreja, a eclésia, a palavra eclésia significa o quê? Separados do mundo, aqueles que foram chamados, para fora do mundo. Então, a mesma coisa ele está fazendo aqui com Israel, fez com Israel. Tirou do Egito. Olha, vocês não vão seguir as obras da terra do Egito,
certo? Onde vocês habitaram, e também não vão fazer segundo as obras da terra de Canaã, certo? Então é a mesma coisa. Então a nação de Israel era para estar ali vivendo naquele meio, né? Por isso é que o Altíssimo disse para eles expulsarem aquele povo daquela terra. Não só expulsarem, como também acabarem com eles, né? Certo? Porque eles iam ser laço, conforme está escrito. Está escrito. Então a igreja é a mesma coisa, a igreja está chamada para fora. Então os nossos costumes, costume da igreja é o costume do evangelho, né? É o costume da lei, né? Da moral, da ética. Nós não somos, né? Nós não temos nada a ver com os costumes do mundo, certo? Claro que os costumes aí, né, que levam a abominações, a iniquidades, a transgressões da lei, né? Então os nossos costumes não têm nada a ver com eles. Como Israel devia estar separado, né, das nações e do Egito, também a igreja deve estar separada do mundo. Embora a gente viva aqui no mundo, né? Não é isso? Por isso é que nós precisamos de um grande aliado, né? Que é o Senhor Jesus, que é a graça, né? Esse é o grande aliado nosso, porque nós vamos ter que lutar contra espíritos malignos, né? Conforme está escrito. Então aqui, no capítulo 18, né, de Levítico, aí ele vai falar de algumas coisas, né? Vai falar de alguns mandamentos, né? Aí no versículo 6 ele vai dizer o que? Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Aí ele vai falar da nudez aqui e, lógico, da relação homem e mulher aqui, né? Vai falar aqui do descobrir a nudez aqui seria exatamente a relação homem e mulher, né? Não descobrirás a nudez de teu pai, da tua mãe, né? Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez de tua irmã. Então isso aqui são o quê? São, né? São, como se diz, é a moral e a ética, né, da relação entre as pessoas. Aqui no caso específico, entre pessoas de família, né, da família. Aí ele fala na nudez da irmã, né, na nudez da tua filha, do teu filho, e assim vai, né. E aí no versículo 19, ele vai falar das uniões abomináveis, das abominações, né? Abominação, né, é uma transgressão, né? Abominação significa o quê? Horror, né? O Criador, ele tem horror a esse tipo de transgressão que nós vamos ver aqui, ó. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, né? Que é o adultério, né? Da tua semente não darás para fazer passar a Moloque pelo fogo, né? Certo? Com o varão não te deitarás, nem te deitarás com animal, né? E assim nós estamos vendo aqui essas transgressões, né? Então é com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Então por que o Senhor mandou que eles lançassem fora aquelas nações? Por causa das abominações delas, né? Que elas não quiseram saber exatamente da moral, né? E aí, continuando aqui com essas citações, né? Ele diz assim que a terra está contaminada, estava e está, né, contaminada. Eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores.
Aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.